Bem, voltando e resumindo, as tradições viram à luz grande parte no exílio e após o exílio, após a volta dos deportados, o repatriamento, apesar daquelas lutas intestinas todas, guerra civil, desentendimento entre os que vieram e os que nunca foram, com os samaritanos e com os árabes. Apesar de tudo isto, levados pelo profeta Ageu, reconstruíram a casa de Deus. Padre, então... E faltavam as tradições, construir o passado. Então, não é prematuro afirmar que praticamente, não sei se eu posso falar em números, mas talvez 90% das tradições, isto é, dos textos do Pentateuco, são fruto do exílio e do pós-exílio. Sobretudo do pós-exílio. De novo, a Lei da Santidade, por exemplo, sim, o livro do Levítico é pós-exílico. Todo pós-exílico. Então, de novo, isso não apequena, não estreita, não diminui o valor da literatura, porque hoje nós modernos, quando olhamos para um escrito e sentimos que ele é recente, ele não goza do mesmo valor que um escrito mais antigo. Mas foi exatamente isso que procuraram conservar. Nada do que era antigo devia ficar de fora. Aí cada um trouxe os responsáveis pela criação do passado, cada um trouxe o que podia e nada ficou de fora. Nada, absolutamente nada. Mas é por isso que o Pentateuco é um encontro de tradições. Isto se vê em dublagens, em repetições, em algumas contradições, tensões, tensões, no êxodo, tudo isto fruto de tantos grupos que construíram o Pentateuco. A história passada, as tradições passadas do judaísmo pós-exílio. Agora, Israel não existia mais. Israel, quando existia, era um nome civil, melhor, um nome geográfico de uma monarquia. Quando desapareceu, o nome Israel passou para Judá como um nome religioso. Os judeus se auto-chamaram israelitas. Interessante. Padre, e nisso tudo, como é que o leigo, o telespectador que nos acompanha, como é que, sabendo de tantas coisas assim sobre a história de Israel, ao pegar este livro e olhar para estes textos, como é que eu posso encontrar neles a palavra de Deus? Mas, meu Deus, todo ele é a palavra de Deus. Só que é a famosa tentação. Só é palavra de Deus o que aconteceu. Se você levar em conta os gêneros literários, se você obedecer aos gêneros literários, você sabe o que está lendo e sabe como ler. Eu, que conheço tudo isto aqui, leio um texto de Abraão e me comovo. É um texto belíssimo. Não me importa, naquele momento, se existiu ou não existiu. É o texto que me diz. Certo? Muito bem. É o texto. E o texto... Agora, existe uma leitura fundamentalista, existe uma leitura ingênua. A leitura fundamentalista é aquela que pensa, está aqui, está escrito, exatamente, existiu do jeito que exatamente. está. Ninguém Isto questiona. A inspiração de Deus é tal que tira o autor do seu meio ambiente, da sua época, da sua cultura, tudo, e o faz atual para todos os tempos. Isso é uma leitura fundamentalista. Existe uma leitura ingênua, a dos padres da igreja, por exemplo, no passado, que não tinha um instrumental
exegético que nós temos hoje, e existe uma leitura mais superficial e uma leitura de um exegeta. Todos leem a palavra de Deus, todos temos a mesma fé. Agora, eu leio a palavra de Deus com esse conhecimento todo de arcabouço. Quando eu prego, eu não uso nada disto. Eu prego o texto. Porque, independente de tudo isto, Deus me fala através daquele texto. Bem. Quer uma outra novidade? Quando, da época de Neemias e Esdras também, eu disse a você que o judaísmo ficou... Aí trata-se assim, exatamente. Ou seja, era inadmissível todo e qualquer tipo de casamento misto, mistura de mulher não judia com homem judeu e coisa parecida. Daí nasceram as características do verdadeiro judeu? Daí, não, já tinham nascido no exílio. Daí nasceu uma reação universalista, o livro de Jonas. Jonas? 4 capítulozinhos apenas, mas Nínive. um livro belíssimo. Jonas, que não é um livro histórico, é? Jonas é enviado por Deus a pregar a penitência em Nínive, a capital dos arqui-inimigos de Israel. Foge para a Espanha, uma tempestade enorme apanha um navio em alto mar, depois de dialogarem e discutirem, os marinheiros tiram sortes conforme a época e a sorte, pela desgraça, cabe sobre Jonas. Jonas é jogado no mar e a tempestade desaparece. Jonas foi engolido por um grande cetáceo e 3 dias depois, por ordem de Deus, vomitado na praia. É tudo fantástico. Só que agora, novamente, vá pregar a conversão na cidade de Nínive. Jonas foi, diz que a cidade era tão grande, geograficamente não, arqueologicamente não, que eram necessários 3 dias para percorrer a pé, como se fosse São Paulo. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas aceitaram. Deus não mandou que mudassem de religião. Deus não mandou que se tornassem monoteístas e adorassem a Yahvé. Deus não mandou nada disso. Apenas que deixassem a violência e a maldade de lado. Apenas que se abstivessem de cometer crimes uns contra outros. Se arrependeram e Deus se arrependeu do projeto que tinha de destruir o reino dos arqui-inimigos de Israel. Você, Jonas, diz ele no final do livro, se lamenta porque uma planta que te cobriu sem que você a plantasse, te deu paz, tranquilidade e sombra. E agora se lamenta porque eu mandei tirar esta árvore, mandei que os vermes a comessem. E eu não terei piedade de 120.000 homens em Nínive que não sabem distinguir entre mão direita e mão esquerda? Sabe qual é a mensagem do livro? Deus é tão bom que é capaz de perdoar os nossos arqui-inimigos. Fantástico. Mas aí o senhor falou da mensagem universalista. Pois é, uma reação à estreiteza de Esdras e, sobretudo, Neemias. A essa altura do campeonato, o senhor Yahvé já era concebido como universal ou como nacional? Pelos judeus já era um monoteísmo. Mas o livro de Jonas foi uma reação a visão estreita daqueles. Sim, a visão estreita dos Neemias, judeus. Esdras e todos aqueles que... governadores civis. Sim. Lembrando mais uma vez, Padre, ao nosso telespectador,
que não esquecemos de modo algum do nosso tema, ciclo patriarcal. Visitamos Mas agora, boa parte você da história. sabe como ele foi construído. Após 2 terremotos, 722, Reino do Norte e 587. 587 no Reino Por do Sul. aqueles judeus que voltaram do exílio e que provavelmente levaram para o exílio também algum texto, como Amós, por exemplo, que foi escrito antes do exílio e depois voltou com os judeus. Toda a Bíblia, inclusive o que aconteceu no Reino do Norte, nós a recebemos a partir do Sul. A partir dos sulistas. Agora, podemos falar de Abraão. Chegou eu acredito o que momento de falar de Abraão. Mas parece que nós temos que o nosso o programa, programa tá ao fim. deve ser finalizado. Então, nós vamos... fica para a próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado. A você e a sua família, um abençoado domingo e uma boa semana.